Continuando nossas conversas entre o céu e a terra com Silene Cardoso e Thiago Giardini. Gente, a gente falou bastante sobre colaboração, sobre desenvolvimento humano, sobre empresa. E a gente entendeu que, tô resumindo, né? Que dentro da empresa, a gente, para nós três que trabalhamos em empresas, para nós é muito fácil entender que é um ambiente de desenvolvimento humano, sim, independente do objeto da empresa, né? Porque uma das coisas que facilita isso é a forma, né? Que a empresa normalmente tem forma definida. Exato. E na pedagogia sistêmica, uma das coisas que a gente precisa, a gente fala, é da forma, da ordem. Quando a gente está falando de forma, a gente está falando de ordem também. Quando a gente está falando de hierarquia, a gente está falando de ordem, que é uma coisa que tem empresa claramente. Quando a gente está falando de família, quando a família é estruturada, tem uma ordem na família. Isso também é uma forma, né? E tem uma frase, eu vou ler para vocês aqui, que eu achei tão linda, é de uma terapeuta que dá aula, inclusive, chamada Ana da Fonte. Vou citar a fonte, o crédito aqui. Olha o que ela escreveu. O limite é a ordem para que o amor da consciência possa ancorar. Limite, que são os limites, né, da forma. Vamos lá. Sem o jarro, não conseguiremos ter consciência da força água, logo ela evapora. Sem regras que estruturam as convivências e dá limite aos que ainda se encontra perverso, não teremos evolução humana. Criaremos um mundo de espermas despirocados que nunca encontrará a paz. Lembremos que a vida flui através do corpo que é limitado. Outra coisa muito simples que diz... Sensacional. Que nós temos borda, né? Não existe a vida sem a borda, o amor, o nosso entendimento como vida e ser e amor e sei lá. Eu achei esse texto, depois você me envia, achei maravilhoso. Mas a gente tem limite para tudo, né? Eu acho que a gente precisa ter. Eu tenho uma amiga, Simone, que ela é professora, e disse que ela recebeu uma redação, não lembro, uma colega dela, não sei, que uma aluna, o que você mais sente falta? Ela falou de limite. Que hoje os adolescentes sentem muito, né, inclusive, né? O outro escreveu de regras, porque é uma vida, assim... Quantos anos as pessoas? Ela falou isso já há um tempo, sei lá, ela dava aula ainda, hoje ela não dá aula, deve ter uns 4 anos, não me lembro direito, mas depois eu te passo. Mas a gente precisa ter limites, até para o seu parceiro respeitar, porque, vamos lá, sem respeito tem relação? Não tem. E o respeito, ele se baseia onde? No limite. Não é? Então você tem que conhecer o limite da pessoa para você respeitar, né? Para você saber lidar com aquilo. Aí a gente entra, isso é uma forma, né, de se relacionar com a pessoa, respeitando, conhecendo os limites. Eu acho muito sério isso, gente. Acho muito sério. E eu acho que colocar alguns limites dentro de um contexto, eu acho que também é uma forma de amor. É necessário. E aí tem um começo do texto que você leu que fala consciência do amor. Não lembro exatamente como, mas eu interpreto dessa seguinte forma. Às vezes o limite ele é tão importante quanto a liberdade. Exato. Né? Quanto faça, mas... o limite no sentido de entender o que vale a pena restringir na nossa vida, ou limitar, ou ter uma forma, e aí cai na forma, para a gente ter felicidade, ou para a gente ter um equilíbrio, né? Porque tudo que não há forma se dissolve, né? E aí a gente entende a questão da água. Evapora. E aí tem uma perspectiva da alquimia. Eu tenho esse hobby de ficar lendo livros
antigos de alquimia. Olha. Compara muito a gente como um Ai, vaso. mago. Foi o que ela acabou Como de um vaso. fazer. E o vaso vem da palavra vazio. E é importante a gente pensar simbolicamente Espaço, como de novo, vaso, né? para que a Espaço. gente seja preenchido Preenchido. com amor, com compaixão, com todos esses sentimentos respeito. positivos que precisam de uma forma para habitar. Se eu não tenho uma forma, isso se dissipa. Eu tenho um Para dissipamento habitar, eu disso. preciso de um local, né? Exato, eu preciso de um vaso, eu preciso de um vaso onde ocorra transformação química, transformação das emoções, do sentimento, então eu preciso de uma forma. Eu sou aquele virginiano tradicional, então eu tento colocar forma em tudo. Eu sou virginiana também. Então, os 2 virginianos, tudo que eu vejo eu quero procedimental, eu quero colocar forma, é um negócio de louco, né? E vejo isso como limite. E aí você falou um pouco do parceiro e tudo mais, é impressionante como a gente se relaciona com pessoas que, de um modo até inconsciente e interno, acaba sendo a nossa complementaridade. Né? E aí quando a minha esposa, ela tem uma história que ela vem de uma família ultra religiosa, extremamente rígida, extremamente limitante em todos os sentidos, né? Claro que para eles fazem sentido e ótimo, e eu venho de uma família que não havia muito limite, que faça o que tu queres, pois é tudo da lei. E aí, tanto eu quanto ela, a gente veio de grandes desilusões, de grandes problemas, justamente por estar habitando polos. E aí quando a gente, Olha que interessante. e aí quando a gente se junta e a gente começa a fazer terapia, e eu começo a trazer as questões da terapia para ela e ela para mim, a gente, caraca, você trouxe o limite que eu precisava na minha vida. E eu te trouxe a liberdade que você precisava. Olha que fantástico. Cara, eu sou muito feliz quando Quando você olho começou a falar, eu isso, comecei a sabe? falar, gente, mas não existe liberdade sem limite. Não, Então, assim, Cara, acabou de responder. é uma frase fantástica. Não existe Não, liberdade sem limite. sem limite, sem uma direção. Até uma direção é um limite. Ó, eu tô indo para lá, não tô indo para qualquer lugar. Né? Eu acho que direcionamento, intencionalidade tem a ver com essa energia da restrição, nem tudo me convém. Né? E isso é um desafio. Você falou dos adolescentes, desafio para essa geração que está ali sempre no feed, que um algoritmo conduz toda a mente dessa geração, e me incluo nisso. Então, hoje, o mundo precisa de formas. Mas você sabe que esse negócio de adolescente, o que mais me preocupa não é nem a questão de celular, por exemplo, de informação, de rede social, não sei o quê. Me preocupa, assim, a formação emocional. Porque se você não vive num mundo real, aonde que você cria suas bordas em termos... porque isso é construído nas relações humanas, reais, físicas, presenciais. E aí, como é que você cria isso? Você tá entendendo? Assim, porque assim, Não vão ter tem alguns vivência elementos nenhuma. internos nossos que a gente só cria exercitando, trocando, vivendo, sei lá, Foi o que eu emoções, falei. sentimentos. Tem que ter vivência, experiência. Então eu não consigo entender, isso me preocupa muito, entendeu? Porque se a gente que teve, né, até determinado ponto, e na nossa época tinha regra, porque eu tinha um monte de regra, e até tinha que burlar formas para sair delas, assim. Exato. Agora eu fico pensando, se eu sentir tanta carência, necessidades não atendidas, como é que esse pessoal vai ficar? O buraco deles deve ser grande demais. Eu tenho muita preocupação. E aí, se a gente olhar estatísticas de doenças neuronais, e a gente coloca TDAH, burnout... Tanto que aumentou muito, né? Isso está disparado. Bom, eu isso detesto o tá... rótulo de doença, então é uma coisa bem complicada para mim. Isso. Mas a gente está sobre a sociedade atual está sob influência do excesso de informação. E aí, essa coisa... Então, mas excesso de informação digital. É muito diferente de formação interna. Então, mas como é que forma São coisas muito distintas. A gente está colocando como se fosse a mesma coisa. Não é nada a ver, não tem nada a ver. Você concorda? Não. Não precisa entender. Você acabou de falar de novo de algoritmo, de nível de informação que a gente recebe. Nível de informação não forma o ser humano. Você está falando de falta de vivência. Eu estou falando de falta de vivência, no sentido de construção de mundo no entorno do ser humano, da criança, do adolescente, do jovem, aonde ele pode exercitar
E aí, como é que constrói isso se ele tá quase 24 horas por dia fritando? Só olhando informação. Fritando Só olhando. os neurônios, impulso o tempo todo. Aí deixa eu pegar Como é que se relaciona? Deixa eu fazer o Então, meio termo. na minha opinião, desculpa, posso só falar isso rapidinho para não perder? Porque, assim, um dos meus grandes desejos em algum momento por aqui, ou outro trabalho, através de vivências que vocês já participaram, que eu faço e tal, que os adolescentes mesmo busquem esse tipo de informação, de vivências, de coisas presenciais, entendeu? Para ele entender, ele já partir do princípio que ele precisa disso, de alguma forma, meio termo que eu vou chegar, como ser humano, para ele buscar. Eu acho que eu concordo plenamente com você quando ele tem muita informação, muito tudo. Então ele só com aquilo ele fala, eu sei de tudo, eu vejo tudo, eu acompanho tudo, eu não preciso de nada. Né? No mundinho dele, aí vem você, que também concordo. Ele não tem vivência, ele não é nada, ele não tem nada, ele é um vaso vazio, né? Vamos colocar assim, que uma hora precisa preencher. Onde ele vai preencher? É porque informação não é Vivência. elaboração, não é conhecimento interno, é diferente. Exatamente, que é o que a gente está falando, ele não tem vivência, ele não sentiu aquilo, ele não viveu aquilo, ele não sabe realmente o que ele é, ele só e não tem nada. Quando ele vai sentir aquilo, na hora que ele precisar conhecer uma pessoa, na hora que ele precisar se relacionar, aí o tombo dele vai ser forte. Porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele não vai ter um amigo, ele não vai conseguir se relacionar com uma pessoa. Aí quando ele tiver essa necessidade que o ser humano, na minha opinião, que o ser humano tem, uma hora ele precisa. Assim, em algum ponto vai precisar de uma coisa. Pode ser com 15, 17, aliás, 20. Você sempre está precisando, depende da idade. Ele vai precisar. Nessa hora, ele vai ver que a vida dele é nada. Ele vai ver que não tem uma janela fechar. Não tem. Não tem o negócio, clica, passa. Passa. Deixa eu clicar, deixa eu curtir que ela vai topar. Não é. A conversa vai ser outra. Aí ele vai buscar. Aí ele vai quebrar a cara, vai se magoar, vai sofrer, aí ele vai correr atrás, ele vai ter. Mas aí porque daí complicou um pouquinho, porque daí em vez de precisar de uma terapia, como o Thiago falou, ele não vai precisar de uma terapia, ele vai precisar de uma aula de como se relacionar, que é outra coisa, completamente diferente. Mas aí tomara que a terapia, você concorda que a terapia é pra dentro da gente? Sim, agora, totalmente. o se relacionar não é eu sozinho, é eu com você, eu com o João, com a Maria, com o Antônio. Não é? Suporte para conseguir superar isso, que ele tem uma família que possa ajudar, que ele encontre a pessoa certa. Até você encontrar a pessoa certa? Você apanhou, né? Apanhou. Se essa for certa, digamos que eu apanhei. Ela vai ouvir isso, ela é atenção, certa. meu filho. Ela é certa. Eu sei que ela é certa, você também. Entendeu? Mas é isso, vai apanhar, vai rodar, vai cair, vai machucar, vai chorar, até bater a cabeça, porque só na hora que tiver que viver, vai saber que tá vazio. Não tem jeito, na minha opinião, não tem jeito. Ou tá tão lotado e não é com o conteúdo da própria pessoa, é lotado de algo que no fim é fugaz e o sentimento mas de solidão. Aí entra nesses outros problemas que a gente está no mundo, né? Que a pessoa não sabe lidar com o sentimento e aí a gente também tem dificuldade. Imagina quem nunca exercitou. Mas sabe que eu tenho uma esperança muito legal disso? Porque hoje eu vejo meu filho e minha nora, não deixo minha neta pegar tela, não deixo não sei o quê. Então, tem um conceito, né? Assim, olha, tela não é legal, tela... Então, tomara que a minha irmã também não deixa, minha sobrinha. Então, tomara que isso já sirva para alertar uma nova geração que está chegando, que tem limites. Tela tem limite. Tem uns adolescentes também que não estão, eles estão evitando, né? Estão saindo de redes sociais. Então, não tem isso? Tem um tempo para ficar. Você viu lá no nosso Réveillon, o menino pedindo para um pouquinho de mais tempo, ou seja, tinha um tempo para ele ficar. Então, isso já é bacana. E ninguém ficou, né, isso direto, né? Não, isso é limite. Exato. Então, então tem uma luz aí no fim do túnel que a coisa vai mudar e vai ter uma geração melhor um pouquinho. E a Cris trouxe um negócio que existe uma tendência da geração mais nova, que eu vejo muitas pessoas de 20, de 25 anos que não tem nada no feed zero. Isso é uma tendência, Não se expõe. Não se expõe. Isso é bacana. Perfil fechado, eu acho feed isso zero. ótimo. Eu também acho Eu vejo bacana. várias pessoas entre ali seus
15 e 20, 22, feed zero. E isso é uma tendência. Ou seja, se eles não tiveram o limite de uma figura, de pai ou de mãe, eles mesmos estão se ligando. Né? Eu acho que às vezes a gente até faz sentido a gente, o que essa galera tá falando? Será que todo mundo é assim? Será que tá todo mundo fritando a mente com os algoritmos e não pensando em nada? Talvez não, talvez tenha alguma parcela dessa geração que talvez, vamos olhar para esses igual caras. o pessoal que não compra roupa de grife, que não tá nem aí pra acumular Exato. bens, eles estão pra viver, mas tem muito jovem assim também, Isso é um que eu choque. admiro pra caramba. Mas... E isso é um baita choque, inclusive, para corporações, mercado de trabalho. É uma geração que valoriza outra coisa, valoriza a autorrealização, valoriza o clima, qual é a emoção, qual é o ambiente que eu estou vivendo, né? Que já, o dinheiro já não é mais o top 1 já da não era decisão. para nós, né? Na verdade. Eu tava pensando nisso, putz, gente, isso É importante, na verdade, né? A gente não tem como sair disso também, mas... faz parte, é necessário e tal. Exato. E não sei se vocês chegaram a acompanhar, no ano 2024, o dicionário de Oxford lá cunhou um termo que é brain rot, rot de raiz, podre, que foi a primeira vez que eles cunharam um termo específico para designar pessoas que consomem tanto conteúdo superficial em rede social que elas ficam sem a capacidade de aprofundar, de focar, Cara, isso está sendo debatido muito, né? Especialistas estão debatendo, as escolas estão retirando o celular, já a pessoa tem essa perde portaria. capacidade analítica, isso, de aprofundamento? Porque ela se coloca só conteúdos superficiais, só patinho dançando, coisas dancinha, uma pessoa cortando um tomate. Imagina você consumir isso horas e horas. Qual é a sua capacidade de analisar um texto, de formular suas ideias, de escrever um texto? Né? Então, inclusive, já existe esse termo justamente para esse fenômeno, e é um fenômeno da nossa atualidade, é uma situação até de saúde pública. Se a gente for analisar. Porque é um analfabetismo, né? Exato. E assim, eu tenho uma filha de 7 anos, então me preocupo muito. E aí, o que você tá vendo? Mostra pro papai. Mas ela tem celular? Ela tem acesso, Não, celular não. Tablet, que aí não tem chip. A minha filhada tem tablet também. Exato, que é uma maneira de segurar. Mas eu acho que as empresas deviam... Não tem aquele celular para terceira idade? Que tem menos funções e as letras maiores, não sei o quê. Eu sou público-alvo, brincadeira. Não, você não é. Ainda. Meu pai tinha. Você não é. Eu tive vontade de comprar ele porque ele é simples. E eu gosto de coisas simples. Então, pra mim, eu adoraria ele. Mas assim, não tinha que ter um pra criança? Só pra criança? Porque, gente, não pode ter a mesma coisa de adulto. Não, mesmo jovem, Silene. Tem tablet, não, mas mesmo jovem, porque eles acabam tendo jovens, entendeu? E jovem não deixa de ser menor de idade. Sei lá. Hoje tem ferramentas, você tem aplicativos então, que mas aí você dá um trabalho pros pais também, mas... você imaginou? Um trabalho pros pais. Os pais já cada vez mais trabalham, você tem que ficar supervisionando o negócio, a tela do outro. Mais uma demanda no mundo de hoje. Mas eu acho que é uma das mais importantes. Porque você pode educar o que você quiser. Seu filho fica lá o tempo inteiro, ele fica deseducado. Porque vai contra tudo aquilo que você está falando. Ele fica desregulado totalmente. É uma criança que às vezes não pisa numa grama. E aí, assim, se a gente. Daquele negócio da Grécia Antiga, que tinha as 8 horas do dia separado, que cada hora eles dedicavam essas horas para uma parte do corpo, o corpo, a mente e o trabalho. Não tinha isso? 8 horas para cada coisa. Eu disse, mas eu tô concordando. Vai concordando. Eu também não sei exatamente o que eu tô falando, mas assim, tinha esse negócio. Então era o corpo, a mente e o lazer, sabe? Separado três períodos, assim. Agora tem esse negócio também que entrou, porque a gente já pedalava para dar conta dessas 3 coisas, né? E agora aí ficou esse que é outra coisa completamente diferente, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Mas isso é... Tô observando. Da quantidade de informação. Porque, na verdade, é o filtro ao contrário que a gente usa hoje, né? Isso é importante. Isso é bem importante. Exato. Necessidade de filtrar. E aí, qualquer relação. Né? Até uma relação fora do digital. Os filtros acontecem, né? Você não coloca qualquer pessoa na sua casa, por exemplo. Você não coloca qualquer pessoa... Mas isso já era, né? Eu acho. Exato. As coisas estão indo para o mundo digital, para o ambiente digital. Tem criança que se relaciona em multiversos, em ambientes totalmente digitais, criam amigos, relações,
E é um negócio que foge até do nosso entendimento geracional, né? A gente é de uma geração que eu tenho muita dificuldade de... Cara, como é que você consegue ser amigo de alguém que você não olha na cara? Mas talvez seja esse choque de geração que talvez faça sentido a gente... Tá, mas como é que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Por que é importante para eles? Eu não tenho essas Sabe o que eu tô achando respostas. engraçado? Que eu sempre achei você tão jovem. E agora eu tô vendo que você tá também tendo dificuldades. Aí eu falo, gente, então as Mas coisas ele é um são jovem muito... diferenciado, né? Não, demais. Ele é 40 jovem. anos. Não, ele é... Você tem 40 já? 38. Nossa. Mas ele é Mas eu já diferenciado. tô... Não, então acostumado. mas já tem quase 40. Então, quer dizer, realmente... O que ele estuda, o que ele Não, busca. eu de sei, é conhecimento, aberto, ele é jovem. Eu também sou jovem, você não é? Eu sou. Aliás, Eu faço esforço Eu contínuo. também sou aliás, super eu jovem. sou super jovem. Da mesa aqui, eu sou a mais jovem, inclusive, quero registrar. Não, ontem, gente, eu fui fazer uns exames ontem, fazer um check-up, e aí eu fiquei triste até. Triste não, dei risada, né? Porque a menina do laboratório falou assim pra mim, passa por aqui, ó. As opções que ela me deu foi o WhatsApp ou e-mail, pra eu mandar o pedido do exame. Aí chegou um menino bem novinho, aí ela mostrou o QR Code. Aí eu falei, isso é engraçado, você tá mostrando conforme a idade Eu sei da usar pessoa. QR Code, fala pra ela. Eu sei usar. Ai. Mas é isso, acho que a Piada. juventude tem a ver com quanto você está aberto para as mudanças do mundo. O quanto você recebe, o quanto você consegue absorver. Mas também Mas você eu não sou precisa super ser. aberta Você pra não precisa várias ser, mudanças. vamos dizer assim. Eu acho, né? Minha opinião, extremamente consumista, em termos também de informação. Acho que você precisa viver. sim. O que eu acho, né? Meu objetivo para minha vida. Eu quero viver bem, eu quero ser feliz. Então eu preciso viver o tanto que eu comporto. Porque se for mais, eu não vou dar conta. E se for menos, vai me fazer Você já estabeleceu falta. um limite para sua felicidade. Eu quero ser Sim, feliz. não para minha felicidade. Não, Minha sim, felicidade eu espero que seja abundante. abundante. Mas assim. Mas pro que te faz bem, olha. Sim, mas tem que ser, né? Porque como é que você vai... Exatamente, Se for em excesso, exatamente. eu não vou dar conta. E se for menos, eu vou sentir falta. Exatamente. A gente cai de novo no limite. E aí são os louros, são as colheitas da idade. Da idade eu digo cronológica, né? Quando a gente já está nos 30, 40, 50, a gente já sabe o que faz bem pra gente ou não. A gente começa a já ter umas pistas disso. Olha, não vou me Que lotar frase de linda. conteúdo. Não vou me lotar de conteúdo. Minha filha olha pra mim, nossa, mas você é lerdo. Não. Me dá um mês que eu tô dando aula pra você. Mas o processo de absorção é diferente, né? Talvez é uma absorção mais lenta, mais profunda. As gerações, elas são diferentes. E eu acho que isso faz sentido para uma aprender com a outra, né? Quando eu aprendo com a minha filha, cara, Não. criança é uma aula de futuro. Com É certeza. uma aula de futuro. Que linda assim, frase. Anota suas frases, sabe? que são maravilhosas. Se olhar para uma criança e ter aquele conteúdo que não ia crescer na sua mente sozinho. Não ia. E vem dela, cara, é incrível. É porque as percepções são muito autênticas, né? E outra coisa, e renova a gente, né? Eu tava falando pro Thiago no caminho aqui, que eu tô sentada aqui, não tão pra eu levantar, daqui a pouco me dói a perna, porque eu sou jovem, muito jovem, deixar isso claro, me dói a perna um pouquinho, tá? Minha neta tá em casa, Cristina... Não tem dor. Nenhuma, eu corro, subo escada, desço escada, pulo na isso, piscina, não sei o quê. É uma disposição, 2, 3 dias que ela fica em casa, eu não sinto dor nenhuma. Ela vai embora, eu falo, de onde vem tanta energia? E eu acho que assim, ela recarrega a minha energia, minha coisa, assim. Esse dispositivo atômico, sabe, de 1 ano e 8 meses que você tem como neta, isso muito, aí é fantástico. alimenta uma fantástico. hidrelétrica. Exatamente. É incrível, né? É incrível. Mas, de É que nem novo, quando a pessoa começa a namorar, né? Minha amiga chamava de pique gatinho. A paixão te dá tanta disposição que você, Pique nossa gatinho é senhora. ótimo. Outra coisa que recarrega energia, que eu falo pro meu neuro, é viajar. Eu Sim. não posso andar. Fala em viajar, eu tenho rodinha Nossa, no pé. é. Eu ando quilômetros, eu subo lá para ver o Vesúvio. E meu marido fica atrás, assim, não consegue. A gente é movido por um sentimento, uma coisa, uma energia que... Então eu vou te que faz perguntar a então, gente que eu quero feliz. até eu quero saber agora. Então o que é essa motivação? Da onde vem isso? Eu acho que vem daquela sensação de felicidade que a gente tem, né? Mas você Desse tem noção sentimento. disso quando isso acontece? Não tem noção, às vezes isso acontece, não sei.
Eu acho que é eu acho muita que você percepção e sente. pouca racionalização. Você não você raciocina. sente, Então, por isso que eu tô você perguntando. sente. Porque agora a gente tá conversando, tá parando pra pensar, pra conversar sobre o assunto. Sente, você Porque vai a gente vem, tem fazendo. coisa. Em viagem você tá lá inteiro, você tá presente, você tá presente o tempo Pensa, inteiro. Você não tem rotina. Você chega na sua casa, você já deita no sofá, aí você já fica cansado pra fazer alguma coisa. Mas que motivação é? De onde vem isso? O que é isso que acontece dentro da prazer, é gente? felicidade, é aquele... Mas que não pode estar na rotina? Não, eu Não, acho não pode, né? Senão não seria rotina, né? A gente tá muito. Esses dias eu tava pensando exatamente nesse assunto. Porque quando a gente viaja, recentemente eu viajei com a minha esposa. É mesmo, vocês viajaram agora há A gente foi pouco, pra Ilha né? Grande, que é um lugar mágico, maravilhoso. A gente tem amigos queridos lá. E a gente, quando chega lá, é aquela natureza, aquela imensidão. A gente, pelo fato de ser um ambiente novo, a gente não está com o olhar viciado e a gente consegue contemplar o céu, contemplar o mar. E aí esses dias eu falei com a minha esposa, eu falei, cara, a gente tem uma varanda que dá para uma natureza maravilhosa. Qual é a diferença de contemplar o céu aqui e contemplar lá? Uhum. Às vezes, talvez valha a pena até um esforço consciente da gente conseguir contemplar aquilo que está no nosso dia a dia, que está na nossa casa. Um jardim, uma flor, um céu estrelado, sabe? Coisas que são tão simples e que às vezes a gente passa, simplesmente passa. Uhum. Inclusive tem um livro de um filósofo chinês, chama Byung-Chul Han, que ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. E ele fala sobre como a sociedade de hoje está pautada no excesso de informação e no excesso de positividade. Como isso faz mal, como a necessidade de restrição e falar a verdade está sendo afetada. De limite de novo também. Exato. É um livro bárbaro. E não ir pro polo, né? Exato. E ele fala exatamente disso, que a sociedade atual está perdendo gradativamente a capacidade de contemplar. E contemplar, ele traça como uma característica que poucas pessoas conseguem desenvolver. Uma competência que poucas pessoas conseguem Nossa, eu acho desenvolver. tão bom Nossa, isso. Thiago, então eu vou te falar. Eu sou muito faço competente. Isso, eu também. Olha, eu vou agora de novo agradecer. Eu também. Eu saio do meu condomínio, eu vejo a mesmo, fazenda, né? a sede, às vezes tem um monte de vaquinha, pasta. Toda vez que eu ai meu Deus, obrigada. Como eu moro num lugar bonito. Ai, meu Deus. Às vezes eu tiro foto, coloco no meu grupo da família. Gente, olha que delícia. Tem um pôr do sol ali que eu tiro. Eu sou tão agradecida. Eu amo estar ali. Eu contemplo todo. Eu chego em Santos quando eu vou ver meu filho. Eu vejo o mar e eu falo, nossa, que delícia. E para ele é uma rotina, né? E ele fala, mãe, eu falo, olha, não é lindo, é realmente bonito. Ele manda umas fotos, eu falo, filho, que dia maravilhoso que você pegou. Eu sou assim, bem... De novo, isso é sentimento, né? Mas eu sou mesmo, gente. Eu sou muito agradecida por essas coisas. Muito, Nossa, eu sou também. muito. E é um ponto fora da curva do momento. E aliás, uma das coisas que eu mais maravilhoso. gosto de fazer e procuro é assim, ter tempo pra fazer mesmo, pra contemplar. Eu vou no seu sítio, cada vez que eu entro lá, eu falo, Cris, como aqui é gostoso, né? Como aqui... Eu cheiro, eu gosto do cheiro, eu gravo essas coisas. E eu gosto de falar aquilo que eu notei, que eu gosto de exaltar aquilo que, entendeu? Eu sou uma pessoa assim. Que legal, que Eu legal. tenho, graças a Deus, eu tenho Acho que isso. nós três somos. Você também, né, Tia? É por isso que a gente tá junto nessa, né? Com certeza. Eu amo, cara, um dos meus hobbies, assim, e eu vejo isso como uma forma de despressurização. Porque eu acho que a vida é uma eterna luta entre tensão e relaxamento. Tensão e relaxamento, tensão e relaxamento. E às vezes eu me forço algumas rotinas de trabalho hard ali, por uma série de questões, ou por estar muito envolvido com aquilo que eu tô fazendo. Mas chegar na minha casa, deitar na rede e olhar para o céu, parece que você vai se preenchendo com aquela imensidão. Você fala, cara, eu faço parte de algo maior. E no fim nem é sobre a gente, é sobre como a gente está integrado ali. Como a gente olhar uma estrela e falar, cara, existe muita coisa que a gente não sabe. E aí se colocar nesse papel assim e realmente sentir o céu. Cara, eu amo ver chuva. Quando chove, nossa, eu também. Cheiro da ver chuva com uma música assim, Hoje caiu uma chuva piano, maravilhosa. assim. Ah, é? Cara, é lindo. E aí você conecta com toda a simbologia da chuva, que é o deságue, que é a emoção, que é o quanto você está acessando suas emoções. Eu aproveitei esse momento para pensar, para tentar se acessar, que eu acho que hoje é uma das principais dificuldades do ser humano, é olhar para dentro. A gente está tão cheio de input externo o tempo todo, às vezes a gente não olha a pessoa mais importante pra gente, que é a gente mesmo.
E falo isso pra minha filha. Filha, a pessoa mais importante é você. Não é o seu pai, não é a sua mãe. Eu sei que isso pode causar algum choque cultural em muita gente, mas é a forma que eu escolhi pra comunicar com a minha filha. Filha, Excelente. a pessoa mais importante do mundo pra você tem que ser você. Não é seu pai, não é sua mãe. Pode vir em segundo, tal, ou qualquer coisa que você acreditar. Mas é você tem que olhar pra você. E tô tentando fazer aquilo, né? É Passar bonito, minhas porque crenças. ela começa a entender que ela que tem que olhar para ela também, né? A se Exato. responsabilizar por isso. Exato, exato. Que E é tão ter difícil. autonomia, né? E é Em tão cima de desafiador si a gente mesmo, olhar pra porque é gente difícil, né? Porque a gente não quer. É doloroso, às vezes, a gente encontrar coisas dentro da gente que a gente não gosta. Né? A gente não vai. Não gosta, tem medo de mexer, de mudar, de ter Ou uma série. sequer consegue assumir que aquilo existe dentro. E eu tenho essa coisa, essa filosofia de vida, que tudo que a gente reprime vira uma panela de pressão e vai soltar, vai. Uma hora vai. Uma hora isso daí explode. Então é melhor você abraçar seus impulsos, seus desejos, suas questões e trabalhar elas, colocar energia ali. Vou finalizar agora Claro. esse momento nosso aqui, mas então vou fazer uma pergunta para depois a gente começar o próximo bloco com ela. Que é justamente isso. Quando a gente está com essa questão dessa pressão, dessa coisa que a gente não olha, mas que vai deixando, onde que eu enxergo o limite e como que eu lido com esse limite para eu não chegar para explodir? Onde que o limite entra dentro disso? Eu acho que é uma pergunta De eu me olhar e de eu me... Eu acho que é uma pergunta de múltiplas respostas. Assim, Aonde eu enxergo o limite e a outra. Como Você lida com isso? Como é que você lida com isso? Ficou essa tarefa pro próximo. Boa. Obrigada, gente. Facinha, né? Obrigada, Cris.